Pronto. Bom, pessoal, agora sim, formalmente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro do Grupo de Estudos Jonathan Edwards. A gente não tem um nome formal ainda, né? Grupo de Estudos Jonathan Edwards é o nosso nome por enquanto. Talvez ele fique aí, né? Bom, pessoal, vou explicar para vocês como que a gente vai prosseguir hoje nos próximos encontros, até para o pessoal que está nos assistindo depois, né, na gravação. O Seminário Jonathan Edwards então disponibiliza esse grupo de estudos para os nossos alunos do bacharelado, ok? E nesse grupo de estudos, basicamente, nós vamos nos encontrar uma vez por mês, no final do mês, ok? Para nós estudarmos sobre teologia, meditarmos juntos, refletirmos alguns assuntos teológicos, ok? O nosso modus operandi vai ser mais ou menos assim: nós vamos ver um teólogo por ano, ok? Às vezes nós vamos gastar 6 meses em algum teólogo, 3 meses, mas normalmente a gente vai gastar um teólogo por ano. Então, começando pelo ano que vem, 2022, nós vamos ver toda a Institutas de Calvino, vai ser uma leitura comentada das Institutas de Calvino. A Viviane já gostou aí, né, Viviane? Eu vou dar uma introdução ao Calvino, a vida dele, o pensamento dele, depois a gente vai pegar as Institutas, então já aproveitem qualquer promoção na Amazon para comprar, e a gente vai então comentando o pano de fundo ali de Calvino, o que ele tinha em mente quando ele escreveu aquilo, como isso se abarcava no contexto dele, nos comentários e tudo mais. Mas esse ano, como a gente começa agora, né, no finalzinho aí de outubro de 2021, não daria tempo da gente pegar um teólogo para a gente estudar, ok? Então, depois de Calvino vai ser Lutero, Agostinho e por aí vai. Esse ano, então, nós vamos ver algo temático. Nós vamos ver sobre a doutrina das Escrituras, algumas questões mais aprofundadas em relação ao que é a Bíblia, como interpretar a Bíblia, algumas dificuldades que se apresentam para nós, o pessoal mais crítico da Bíblia, como nós respondemos a isso, entre outras questões. Então, a gente vai até novembro, então, a gente pega agosto, setembro, outubro, novembro, 4 encontros. Tudo bem? E para o pessoal que está nos assistindo depois, que então faz parte do seminário, nós vamos prosseguir da seguinte maneira: nós vamos ter uma aula expositiva agora, então. Então, eu irei falar por, sei lá, 30, 40 minutos sobre a nossa aula. E neste período, normalmente os nossos alunos não irão interagir conosco. Ok? Depois eu encerro a gravação e nós vamos ter um momento só nosso, só dos alunos do seminário Jonathan Edwards, para pergunta, para comentário, para a gente ter uma comunhão online aí. Tudo bem? Então, é isso. Bom, pessoal, então nessa primeira aula, nós vamos ver a coisa mais legal do mundo, que é o manifesto da hermenêutica teológica. A gente vai ver o que é hermenêutica teológica, e hermenêutica teológica não tem nada mais legal, não tem nada mais empolgante, né, interessante, do que esse assunto, que é a hermenêutica teológica. Eu não sou suspeito para falar sobre isso, mas é a minha área é a menina dos meus olhos, acadêmica, né? A área que eu estou aí labutando é essa a questão da hermenêutica teológica. Então, antes de nós vermos o que é a Bíblia, algumas questões mais difíceis da Bíblia, a gente vai ver como interpretar a Bíblia, como nós nos achegamos à Sagrada Escritura. Então, vocês sabem muito bem, como alunos, como seminaristas, que a hermenêutica é a arte da interpretação. Talvez o que nos escape seria o adjetivo teológica, né? O que seria a hermenêutica teológica, e é isso que nós vamos ver hoje, ok? E já adianto para vocês que não existe nada mais antigo e nada mais novo do que a hermenêutica teológica no campo dos estudos teológicos, ok? Por quê? Porque a hermenêutica teológica ela é praticada pela igreja durante esses 2000 anos. A gente vai ter uma palhinha bem rápida sobre a história da hermenêutica e tudo mais, mas ela sempre foi praticada. O que acontece é que, por causa do iluminismo, por causa do iluminismo, nasce o liberalismo teológico, houve um apagamento, pelo menos na academia, dessa questão da hermenêutica teológica, mas a década de 60, década de 70, mais ou menos do século passado, o pessoal começou a recuperar de forma muito robusta, de forma muito séria, muito acadêmica, né, essa questão da hermenêutica teológica. E como vocês já devem adivinhar, é um campo que já tem muito livro, ok? A bibliografia já é desanimadora, como qualquer outra disciplina ou assunto que a gente vai estudar, tudo bem? Então, hoje, para não ficar uma coisa muito dispersa, porque é uma área muito grande, nós vamos ver sobre esses dois livros
aqui, não sei se está aparecendo para vocês aí, deixa eu dar uma olhada, que é o Dicionário de Interpretação Teológica da Bíblia e o Manifesto da Interpretação Teológica. Nenhum desses dois livros, infelizmente, tem em português, ok? A maioria, se não toda a literatura dessa matéria da hermenêutica teológica está em inglês, ok? Uma coisinha ou outra em português. Vocês sabem, nas minhas aulas de introdução à teologia, eu uso bastante o Van Hooser, tem bastante coisa do Van Hooser traduzido. Ele é um dos caras da hermenêutica teológica, por isso que eu gosto bastante dele e indico bastante ele nas nossas aulas, ok? Então, o que são esses dois livros? São os dois livros fundamentais no debate hoje em dia a respeito da hermenêutica teológica, e eles nos trazem os princípios fundamentais a respeito dessa matéria. Então, por escolher esses dois livros, eu quero então que a gente tenha uma introdução a essa questão da hermenêutica teológica. Então, esse dicionário teológico da interpretação da Bíblia, que é organizado pelo Van Hooser, pelo N.T. Wright, pelo Risse, por muitos outros, ele é um dicionário gigantesco, né? E ele tem ali vários verbetes, centenas de verbetes sobre a interpretação teológica. E o Van Hooser, ele faz a primeira apresentação, o primeiro texto do dicionário é dele, explicando o que é e o que não é hermenêutica teológica, e eu trouxe um resumo para vocês dessa fala do Van Hooser, é escrita, ok? E o manifesto da interpretação teológica das Escrituras, que é editado pelo Craig Bartholomew e pelo Rhys Thomas, né? É o livro, assim, digamos, paradigmático desse campo do conhecimento. Então, o Bartolomeu e o Thomas pegaram teólogos de várias denominações diferentes que professam crer e praticar a hermenêutica teológica, né? E aí cada um escreveu um artigo mostrando assim, eles queriam realmente algo que todo mundo pudesse concordar, ou pelo menos que a maioria dos teólogos pudesse concordar a respeito da interpretação teológica. Então, é por isso que chama Manifesto da Interpretação Teológica. Ok? Então, a gente vai ver os pontos principais. Eu coloquei todos os capítulos do livro aí do Manifesto da Interpretação Teológica, né? Mas eu vou comentar bem rápido, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Eu acabei de pregar domingo agora, né, ontem, sobre Atos 20, eu, tipo, caiu do terceiro andar lá, morreu, e Paulo teve que ressuscitar. Eu não vou ressuscitar ninguém, se vocês caírem no sono aí, cair da cadeira e quebrar o pescoço, ok? Mas se a gente virar à noite aí, vocês podem ficar tranquilo que a gente ressuscita, não tem o menor problema, beleza? Bom, brincadeiras à parte, pessoal. Então, vamos começar, então, a nossa exposição aqui deste maravilhoso campo que é fundamental, ok? Acabei de me lembrar agora, o Kevin Van Hooser, não estava planejando falar isso, mas só um parênteses, nesse livro, Teologia Primeira, que é um livro um tanto quanto avançado, uma leitura não muito fácil do Van Hooser, ele toma a hermenêutica teológica como a que é a primeira tarefa da teologia, né? Então, primeira campo da teologia seria para o Van Hooser a hermenêutica teológica. Mas então o que afinal das contas é a hermenêutica teológica? A gente vai ver primeiro o que não é a hermenêutica teológica. E aí a gente entra na fala do Van Hooser aqui no dicionário, tudo bem? E aí eu quero lembrar os alunos a anotar as perguntas, porque a gente vai entrar no conteúdo propriamente dito da nossa aula, tá bom? Para depois a gente conversar. Então, o pessoal, 3 coisas sobre o que não é a interpretação teológica, ou a hermenêutica teológica, ou a crítica teológica. Primeiramente, a interpretação teológica da Bíblia não é uma imposição de um sistema teológico ou grade confessional sobre o texto bíblico, ok? Isso é muito importante. Então, não é assim, eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou pentecostal, eu sou anglicano, e aí eu trago toda a minha bagagem denominacional para o texto bíblico. Não é exatamente isso, ainda que isso não seja necessariamente ruim. Na verdade, é inevitável que a gente traga cargas, pressupostos, e toda essa questão é algo assim pacífico na discussão tanto da hermenêutica teológica quanto da hermenêutica filosófica, ok? Desde Martin Heidegger, que é o filósofo do nazismo ali da primeira metade do século XX, ele influencia um aluno dele chamado Hans-Georg Gadamer, e Gadamer, então, ele traz essa questão de que os pressupostos, os pré-conceitos e os pré-juízos, os juízos prévios e os conceitos prévios, eles são inevitáveis, eles podem ser bons, né? Mas mesmo assim, a área da hermenêutica teológica não é, então, trazer um sistema teológico
único ou singular, ou muito específico, eu sou batista, calvinista, pentecostal do sétimo dia, sei lá, isso não existe, mas a gente traz essa carga. Não é isso o que é hermenêutica teológica, tá bom? A gente vai ver o que é depois, mas às vezes quando a gente fala interpretação teológica, dá a impressão que a gente traz é uma imposição ao texto bíblico de um sistema teológico, quando na verdade não é essa a proposta, tá bom? Segundo ponto aí da nossa definição negativa, né, é que a interpretação teológica da Bíblia não é uma imposição de uma hermenêutica geral ou teoria da interpretação sobre o texto, ok? O que é isso, pessoal? A hermenêutica, vocês sabem, é a arte da interpretação, como eu já falei para vocês. Existem regras, né? Quando a gente fala da forma, do princípio formal e do princípio material da hermenêutica, a gente está lidando ali, então, com regras gerais de interpretação do texto, né? Mas a hermenêutica teológica não é isso. Não é como se fosse um conjunto de regras do tipo, olha, sintaxe você tem que interpretar dessa maneira, a semântica dessa maneira, a pragmática dessa maneira, o contexto histórico dessa maneira. Não é isso, ainda que isso esteja incluído dentro da hermenêutica teológica por causa do substantivo hermenêutica, ok? Então, não é essa imposição. E aí surge a grande pergunta, desde Spinoza, lá no século XVII, Baruch Spinoza, o judeu lá, panteísta doido, né, de que a Bíblia deve ser lida como qualquer outro livro. E aí o pessoal, então, pega essa crença, essa ideia, esse pressuposto de que a Bíblia deve ser lida como qualquer outro livro e aplica regras de interpretação de um texto não bíblico à Bíblia, ok? Isso é discutível, isso existe uma grande discussão. O século passado, o maior crítico literário do século passado, que era o Northrop Frye, ele advoga essa posição de que a Bíblia deve ser lida como qualquer outro livro. Então, não exige-se uma hermenêutica especial nesse sentido, ou seja, não exige-se uma hermenêutica teológica. Na verdade, é uma abominação na teoria crítica literária você ter uma teologia, uma hermenêutica teológica, porque a Bíblia é um texto comum que deve ser lido como qualquer outro livro, ok? Mas a Bíblia, pessoal, ela não deve ser lida como qualquer outro livro. Além dela ser inspirada, que a gente vai ver daqui a pouco, a conceito de inspiração e tudo mais, existem certas nuances no texto bíblico que não permite que ela seja lida como qualquer outro livro. Por exemplo, a relação, como eu coloquei no slide, no PDF, a relação entre o Antigo Testamento e o Novo. Nós cremos que o cânon bíblico forma um só contexto literário para o todo da Bíblia. Então, você não vai ler Levítico, Abacuque, Romanos isolado, como você leria, por exemplo, Ulisses, do James Joyce, ou Madame Bovary, do Flaubert. Você vai ler dentro dessa tessitura canônica, né, desse tecido canônico, que compõe-se a Bíblia. Então, existe uma leitura tipológica da Bíblia e tudo mais. E a tipologia, não é possível ter uma tipologia sem nós pressupormos que Deus é o autor da Bíblia e que Deus está no controle da história, a providência de Deus, porque para um evento no passado corresponder e apontar para o evento no futuro, de forma inevitável e irrevogável, você precisa ter alguém controlando tudo isso. Então, é aí que está a questão teológica, hermenêutica teológica das escrituras. Então, não é meramente uma imposição de uma hermenêutica geral ou de uma hermenêutica filosófica. A hermenêutica filosófica tem uma grande história e muitos livros para serem lidos, mas não é nada disso. Tudo bem? É algo a mais do que isso. Inclui o sistema teológico, mas não é apenas isso, como pode nos enganar no primeiro momento esse título, né? E por último, de forma negativa, né, a interpretação teológica da Bíblia não é uma forma de meramente crítica histórica, literária ou sociológica, preocupada com, respectivamente, o mundo atrás, dentro e na frente do texto bíblico, ok? Então, pessoal, essas três críticas, essas três análises bíblicas, a crítica histórica ela tem preocupação com o que está atrás do texto, ou seja, o contexto histórico da qual possibilitou a linguagem e a própria produção de escrita daquele livro. O contexto literário, então, é a análise estrita e uma leitura mais fechada, né, mais estrita do texto bíblico, vendo os aspectos literários, linguísticos e tudo mais. Então, está dentro do texto bíblico, e a crítica sociológica é
uma posterior, né, ao que está na frente do texto, o que o texto almejava fazer e tudo mais. A hermenêutica teológica não pode ser reduzida a nenhuma dessas críticas, ok? Ela embarca todas as críticas, como a gente vai ver no próximo ponto, mas ela não está preocupada exclusivamente com um aspecto ou outro do texto. Então, pessoal, eu sou especialista em crítica sociológica do Novo Testamento. Então, a pessoa está só preocupada em questões sociais ali, de influência do Novo Testamento, ou de influência do texto, ou que influenciaram o texto do Novo Testamento. Mas vejam que, por si só, ainda que não seja errado você se especializar em uma questão pormenorizada, é uma questão reducionista se você ficar só nisso. Se a pessoa dizer, olha, a minha análise sociológica, a minha análise literária, a minha análise histórica é tudo que você tem para fazer, é errado em si mesmo, já é uma questão extremamente reducionista. A pessoa pode humildemente dizer que o recorte que ela está fazendo ali é insuficiente, que ela precisa de outros teólogos para complementar a sua análise e tudo mais, aí tudo bem. Beleza? Mas não é uma análise assim de redução, não é uma hermenêutica reducionista. Ok? Agora sim, o Van Hooser vai nos dar uns aspectos mais positivos, ainda que ele comece com um não na próxima frase, ele vai dizer o seguinte: a interpretação teológica da Bíblia não é propriedade exclusiva dos teólogos bíblicos, mas é responsabilidade conjunta de todas as disciplinas teológicas de todo o povo de Deus. Okay? Então, não é algo que os scholars, os eruditos fazem. É algo que todo o povo de Deus tem que fazer. E, de fato, mesmo sem a explicitação teórica da hermenêutica teológica, o povo de Deus já faz a hermenêutica teológica naturalmente, entre aspas, né, sobrenaturalmente guiados pelo Espírito Santo, e vai ver isso depois. Mas, assim, o que é o teólogo bíblico? Não é o teólogo que não é herético, é o teólogo que se dedica à exegese e interpretação do texto bíblico, diferente do teólogo histórico, que está preocupado com o desenvolvimento histórico da doutrina, diferente do teólogo sistemático, que está preocupado em fazer uma coerência do material bíblico, né? Então, a hermenêutica teológica não é algo exclusivo de algum desses campos da teologia. E aí que nosso cabelo fica em pé, é aí que dá o desespero, né? Ela é um conjunto de todas as disciplinas da teologia. Para se fazer hermenêutica teológica, não basta só saber exegese do texto hebraico no Antigo Testamento, exegese do texto grego no Novo Testamento, a teologia histórica, teologia sistemática, teologia filosófica, apologética. Você precisa saber de tudo isso e mais um pouco, ok? Então, é uma disciplina um tanto quanto generalista nesse sentido. Vide aquela primeira aula que eu dei para vocês aqui, não no grupo, né, mas no canal do seminário, sobre a questão de você ser um especialista e um generalista. Se vocês não viram, vejam lá depois, está no canal do seminário, ok? Então, é um conjunto de todas as disciplinas teológicas de todo o povo de Deus. Eu vou me especificar nisso depois. Se eu não me especificar, vocês, por favor, retomem isso no nosso momento de conversa. Tudo bem? Um outro ponto aí do Van Hooser é que a interpretação teológica da Bíblia é caracterizada por um interesse governante em Deus, a palavra e as obras de Deus, ok? E por uma intenção governante, ou seja, central, de se envolver no que poderíamos chamar de crítica teológica. Então, em outras palavras, a hermenêutica teológica pode ser chamada de crítica teológica. E qual que é o principal foco, então, na crítica teológica? A gente vai ver depois, logo mais, na verdade, essa questão, é nós termos uma centralidade no Deus Trino. Pai, Filho e Espírito Santo é o foco, então, e é por isso do adjetivo. Hermenêutica teológica foca-se em Deus. Deus é o principal personagem, é o protagonista da Bíblia, ok? Então, uma abordagem como a do Northrop Frye, por exemplo, estou pegando no pé dele hoje, né? Mas é um exemplo que me vem à mente, de não fazer uma hermenêutica teológica, mas uma hermenêutica literária da Bíblia, acaba perdendo o ponto central do texto bíblico e acaba sendo uma própria contradição, né? Então, eu estou preocupado com o texto bíblico aqui, mas eu estou perdendo de vista o que é o centro do que aquele texto está me comunicando, que é o Deus triuno em a ação comunicativa, redimindo um povo para o bem da humanidade, que a gente vai ver daqui a pouco. Estou adiantando muita coisa aqui, então eu vou me repetir nessa aula. E é bom porque algumas coisas são novas, eu espero que não muitas delas. Ok? Então, o que governa a hermenêutica teológica é essa preocupação
essa intenção, esse amor, essa devoção a ouvir a voz de Deus. Tudo bem? Então, a gente praticamente, deixa eu dar uma olhada aqui, fecha essa primeira parte do dicionário teológico, da interpretação, dicionário da interpretação teológica da Bíblia, e entra no livro do Craig Bartholomew. Tudo bem? O Craig Bartholomew com o Rich Thomas aí. Eles vão fazer, então, esses pontos aí, pessoal, eles são os pontos dos capítulos do livro desse manifesto que a gente vai entrar agora de forma muito mais positiva do que a introdução do Van Hooser, que ele precisa esclarecer muita coisa, etc, etc. E aqui o Bartolomeu e companhia, eles vão fazer um insumo ou uma suma teológica aqui da hermenêutica teológica para nós. Então, aí eu vou comentar de forma bem breve cada tópico, tá bom? Para a gente não se estender muito. Aí depois a gente conclui, eu termino a gravação e a gente conversa sobre isso. Tudo bem? Espero que vocês estejam gostando até agora. Então, primeiramente, pessoal, o livro do Manifesto Teológico da Interpretação Teológica, ele começa com uma breve história da interpretação teológica. Então, para se fazer a hermenêutica teológica, é necessário, é muito benéfico, no mínimo dizendo, que se conheça toda a história da interpretação bíblica, ok? Como os pais da igreja, os medievais, os reformadores, os pós-reformadores, o pessoal moderno e o pessoal pós-moderno e contemporâneo têm interpretado as escrituras, ok? E aí eu repito a minha primeira fala, né? Não existe nada mais novo e não existe nada mais antigo na igreja do que a interpretação teológica da Bíblia. Se a gente pensar na própria Bíblia, a Bíblia faz uma interpretação teológica de si mesma, a gente não vai entrar na hermenêutica apostólica aqui. Se a gente pensar, por exemplo, na interpretação dos pais da igreja, né, uma das coisas mais antigas que nós temos, o que é uma prática perdida que deve ser recuperada, é o que era chamado de lectio divina, ok? O que é a lectio divina? Lectio divina é uma leitura bíblica como se você estivesse ruminando o texto bíblico, ok? Então você ora, lê o texto, reflete sobre o texto, ora de novo, lê de novo o mesmo texto, ora de novo, e assim sucessivamente, lendo aquele mesmo texto, aquele mesmo parágrafo, de novo, de novo, de novo, para você ouvir Deus falando. Ok? E isso é um tipo de hermenêutica teológica, isso é você ir para o texto bíblico não de forma crítica, ok? A gente vai ver o que é crítica daqui a pouco, mas de forma, assim como o profeta Samuel, me veio à mente agora, né? Samuel, Samuel, e o menino diz, né? Fala que o teu servo ouve. Então, é nós ouvirmos Deus falando. Então, basicamente, na patrística, nós temos duas grandes escolas, aí, super simplificando a questão, que é a escola de Antioquia e a escola de Alexandria. A escola de Antioquia, tradicionalmente, é interpretada como dando uma ênfase mais literal à interpretação bíblica, né? Vendo as questões mais de texto, e a escola de Alexandria é caracterizada por um interesse um pouco mais alegórico da interpretação bíblica, mas assim, isso é um pouco inexato. Na verdade, hoje em dia, os estudos mais recentes mostram que Antioquia, os antioquianos estavam sendo influenciados pela tradição retórica greco-romana, enquanto os alexandrinos estavam sendo influenciados pela questão filosófica, especialmente platônica e filônica, né, Filo de Alexandria, ali influenciando bastante Clemente de Alexandria, Orígenes, né, alguns pais capadócios também. Mas, enfim, quer se você fosse de Antioquia, quer se você fosse de Alexandria, ou você fosse do Oriente e do Ocidente, existia uma crença universal, católica, portanto, na igreja, de que nós devemos interpretar a Bíblia de forma mais séria possível, porque é a palavra de Deus registrada infalivelmente para a nossa salvação e edificação. E continua a mesma coisa os medievais, mas os medievais ali, por influência de Orígenes, aí é uma questão um pouco mais ampla que eu não quero entrar, eles desenvolveram a questão dos 4 sensos da interpretação bíblica, ok? Quais são os 4 sensos aqui de cabeça? É o senso literal, o que o texto mesmo está querendo dizer ali, o primeiro nível de interpretação, ok? E esse primeiro nível literal foi o nível enfatizado pelo Tomás de Aquino, por exemplo, que é o maior teólogo da Idade Média, né? Você tinha um nível alegórico,
ok? O nível alegórico era um nível mais cristológico, focava na questão de tentar achar Cristo no Antigo Testamento, era uma questão mais assim, ainda que houvessem os excessos que a gente tem, às vezes, horror da alegoria, mas não era uma questão tão horrorosa assim. Existia o nível tropológico, que era o nível moral, então o que aquele texto está me guiando para a minha vida, a minha ética, meu comportamento, né? O que o Espírito está me direcionando, e existia o nível anagógico. O nível anagógico era o nível escatológico, né? Então, por exemplo, quando a Bíblia falava da restauração de Jerusalém, no nível literal, Jerusalém física, no nível cristológico, Cristo é a Jerusalém, ou a igreja é Jerusalém, no nível antropológico, moral, né? Nós somos a Nova Jerusalém, a igreja, nós precisamos viver de acordo com isso. No nível anagógico, escatológico, é a nova criação restaurada. Então, existiam todos esses níveis, e esses 4 níveis são uma espécie de hermenêutica teológica, porque parte do pressuposto de que Deus tem falado na Bíblia, e, portanto, você tem níveis de sentido ali que vão muito além da intenção do autor humano, por causa do autor divino. Okay? Aí, com a reforma, lógico, Lutero e Calvino vão enfatizar o nível literal e tudo mais, mas continua-se a ouvir a voz de Deus nas Escrituras. Ok? Como eu falei para vocês, os puritanos a mesma coisa. Surge, então, o iluminismo, Kant vai influenciar todo mundo depois dele, e um aluno de Kant ele começa toda essa besteira de análise crítica do Antigo Testamento. Né? Então, começa a se falar partes ali do Pentateuco foi uma fonte que escreveu, partes foi outra fonte, começa a picotar a Bíblia com toda essa questão crítica. Então, há uma ruptura, um divórcio, uma coisa horrorosa, de que é uma separação, então, entre a teologia, crida e confessada pela igreja, e a exegese, a interpretação bíblica. Okay? Essa ruptura persistiu, então, digamos assim, do século XVIII, XIX até século XX, onde um grupo de teólogos desse manifesto e muitos outros vão retomar, vão recasar a questão da teologia e da interpretação bíblica com a hermenêutica teológica. Então, a hermenêutica teológica é algo que a igreja sempre praticou, tudo bem? E a hermenêutica teológica, em segundo lugar, ela pressupõe uma doutrina das Escrituras. Ela pressupõe, então, que a Bíblia é a palavra de Deus escrita, infalível, o meio que Deus usa para nos salvar, para nos santificar, para falar conosco. Ela é fechada, o cânon é fechado, Gênesis, Apocalipse, não existem novas revelações no sentido de acrescentar ao cânon bíblico, fecha-se com o apóstolo João lá em Patmos, e esse é um pressuposto, isso é algo que a gente... O que é um pressuposto? É uma suposição prévia minha, é uma crença do indivíduo, de que nós não abrimos mão. Então, um teólogo decente, bíblico, cristão, ele não abre mão. Então, como a gente viu, como vocês viram nas aulas de introdução à teologia, né, desses dois pressupostos, o Deus triuno que se revela nas Escrituras de forma especial e redentora. Ok? Então, a doutrina da Escritura ela é pressuposta na hermenêutica teológica, o que não é uma realidade, por exemplo, na crítica histórica da Bíblia, não se é pressuposto uma doutrina robusta das Escrituras, na crítica literária da Bíblia também não é necessário isso, na crítica sociológica, e por aí vai as dezenas de críticas que surgiram aí no século passado. Então, diferente dessas críticas áridas, secas, infrutíferas, a hermenêutica teológica, ela por si só já pressupõe que as Escrituras são a palavra de Deus. E aí tudo que isso implica, né? Porque Deus fala, ela é inerrante, infalível, ela é a autoridade suprema sobre toda a nossa crença e a nossa prática, ok? Terceiro lugar, pessoal, isso é muito importante. Para quem que nós interpretamos a Bíblia, então, teologicamente? Para a igreja de Cristo, o corpo de todos aqueles que confessam fé verdadeira e transformadora no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, não é para o mundo não é o contexto primário da interpretação bíblica, não é para a academia teológica, e nós temos até hoje, né, desde o século passado até hoje, um debate intraacadêmico. Então, o cara escreve um artigo lá que só meia dúzia de especialistas do mundo vão ler,
e nunca vai beneficiar nenhuma igreja, nenhum pastor, toda aquela discussão que o cara fez. Ou seja, por mais legal que seja a análise que se é feita, é incompleta, insuficiente e errada, porque o contexto, então, primário da interpretação teológica das Escrituras é a igreja. Okay? E a Bíblia foi escrita para a igreja. Se a gente pensar, por exemplo, Moisés, ele escreve a Torá para a segunda geração que sai do Êxodo, né? A segunda geração que sai do deserto, junto com Josué e Caleb, remanescentes únicos ali da primeira geração, ou seja, ele escreve para o povo de Deus. Todo o restante do Antigo Testamento, a mesma coisa, foi escrito para Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento. E o Novo Testamento, então, nem se fala. Nós temos os Evangelhos, Atos, as Cartas e Apocalipse, todos eles direcionados para a igreja. Então, se a própria Bíblia, Deus intencionou que seu público-alvo primário e principal fosse a igreja, a nossa labuta teológica não pode ser diferente. Okay? Então, nós que estamos aqui no seminário, nós não podemos perder esse contexto eclesiológico da nossa labuta teológica. Tudo bem? Senão, nós perdemos o sentido de tudo que a gente está fazendo. Okay? Então, não caiam nessa questão de ficar se mostrando, nessa questão de vanglória, de escrever algo só para os acadêmicos. Porque você pode escrever algo mais assim complicado para abençoar pastores, né? Para que os pastores traduzam isso para a igreja, mas você precisa ter isso em mente. Okay? Ou às vezes a gente escreve algo mais complicado, refutando alguma heresia na academia, mas essa refutação não é para nos mostrar, é para o bem da igreja, para que pessoas não venham a cair naquele engano, ou naquele erro, ou naquela heresia. Tudo bem? Então, basicamente, então, o contexto primário da Bíblia e da interpretação da Bíblia são as igrejas locais, da qual Deus nos colocou para ensinar, pastorear, cuidar, participar e servir, né? Em cima de tudo, servir. Quarto lugar do manifesto. Então, todos esses pontos são pontos comuns na interpretação teológica. Ok? A interpretação teológica pressupõe, então, o contexto canônico das Escrituras. Isso é o que o Van Hooser falou, que a gente já viu na primeira parte. Ok? Então, pressupõe, então, que a Bíblia é a palavra de Deus no singular, ela é o livro de Deus. Então, o livro de Deus composto por 66 documentos, mas mesmo assim é um livro de Deus. Então, pressupõe a unidade das Escrituras e pressupõe também a diversidade, mas essa diversidade está vinculada e encontra sua coerência na unidade das Escrituras como palavra de Deus. Então, existe um só enredo, um só Deus, um só plano de salvação, um só meio de salvação e um só alvo em todas as Escrituras de Gênesis e Apocalipse. Então, quando a gente vai para um texto específico, quer ele seja, qual texto seja, né, qual texto for, é necessário que nós engajamos esse texto no todo das Escrituras. Então, como esse texto usou o material antes dele e como esse texto influenciou o material depois dele, formando, então, toda uma corrente de interpretação. O que vocês já devem imaginar que não é uma questão fácil, não é uma questão simples, não é uma questão que você faz num dia de trabalho teológico, uma questão de anos e anos labutando o contexto bíblico. Okay? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aí qualquer das Escrituras. Cantares. Né? Cantares usa o tempo todo imagens de Gênesis, imagens de Êxodo, influenciando todo o contexto. Influencia Cantares a linguagem de Isaías, por exemplo, em alguns momentos. Influencia algumas partes do Evangelho de Lucas, algumas partes do Evangelho de João, e especialmente Apocalipse, capítulo 3, lá no final do capítulo 3, com Jesus falando para a igreja de Laodiceia, fazendo uma alusão direta a Cantares capítulo 5, ou seja, você tem toda essa trama bíblico-teológica em Cantares. Okay? Eu peguei Cantares porque é polêmico demais Cantares, né? Mas eu quero instigar isso em vocês. Então, se a gente pegar Cantares de forma atomizada e desassociada do cânon, você vai dizer, como um crítico literário, Cantares é só sobre o relacionamento de Salomão com a Sulamita, o relacionamento de Salomão com a sua amada ali. Se é que é Salomão, você vai começar a fazer esse tipo de questões, né? Mas quando você entende que Salomão está não fazendo uma autobiografia, mas
através de uma linguagem poética, expressando algo teológico ali, né? E a partir, então, do amor de um homem com a mulher, de Salomão com a sua amada, ok? Com base no amor de Adão e Eva ali fluindo no jardim, né? Toda a questão do jardim do Éden é gritante lá em Cantares, né? Você começa a perceber que, ok, o casamento de Adão e Eva apontava para algo além deles mesmos, que é o casamento de Yahvé com Israel e de forma muito mais suprema, Efésios capítulo 5, o casamento de Cristo com a igreja, e isso é textualmente declarado em Lucas, no Evangelho de João e em Apocalipse de forma ainda mais clara. Isso não é alegoria, isso é interpretação teológica canônica das Escrituras. Ok? Em quinto lugar, aí para nós temos então a questão da missão, das missões da igreja, da nossa missão enquanto servos de Cristo e a interpretação teológica. Então, ok, o contexto primário para a interpretação teológica, o público-alvo é a igreja, mas é para abençoar a igreja, para que a igreja seja sal deste mundo, sal dessa terra e luz deste mundo, para que a igreja venha abençoar o mundo, testemunhar sobre o Messias crucificado e ressurreto para o mundo, okay? Para o bem, então, da salvação do mundo aí. Ok? Então, todas as escrituras, você tem o Deus triuno em uma missão, o que é chamado na teologia de missio Dei, né? Missão de Deus. Ou seja, Deus entrou então em uma missão redentora de redimir todos os povos, todas as famílias, todos os tipos de pessoas. Quando ele faz o seu chamado ali com Abraão, já está dito isso lá na aliança abraâmica. Ok? E o que acontece? Qual que é o contexto, a influência de Gênesis 12 do chamado de Deus a Abraão? Culmina em Mateus 28, por exemplo, né? A grande comissão ali do Evangelho de Mateus, ele tem um pano de fundo abraâmico, né? Então, Cristo, como o novo Abraão, ele fala para os discípulos e ele pregar o Evangelho para todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ele estaria conosco todos os dias até o fim, né? Então, nós interpretamos a Bíblia teologicamente de forma missional. Então, este propósito missionário da interpretação bíblica para o bem da igreja e a igreja para o bem do mundo não deve ser perdido. Então, a igreja não é um monastério nesse viés teológico que a gente está colocando aqui para vocês. A igreja, então, são os braços e os pés do Messias, ela é quem leva a mensagem e o poder do Cristo ressurreto para as pessoas perdidas, ok? Então, a missão é algo que não deve ser perdido de vista quando nós vamos interpretar as Escrituras. Ok? Sexto lugar, então, qual que é o alvo da interpretação teológica? Já adiantei para vocês na nossa fala sobre o dicionário do Van Hooser. O alvo ou propósito, então, é ouvir a voz de Deus nas Escrituras para que a igreja seja transformada em imagem de Cristo para o bem do mundo. Então, nós ouvimos Deus falar nas Escrituras, e aí o Espírito trabalha essa palavra em nós, nos santifica, ou em outras palavras, nos transforma em imagem de Cristo, e nós então mostramos em palavras e ações, principalmente, não vou entrar na questão de principalmente, mas nós mostramos em palavras e ações Cristo para o mundo. Ok? Então, este é o principal propósito da interpretação teológica, não é ficar achando pelo em ovo, nada disso, ainda que se faça algo minucioso em relação à interpretação, o alvo, então, é ouvir Deus falando. O que você não tem na crítica histórica, na crítica literária, na crítica sociológica, você não tem esse alvo em mente. O alvo supremo dessas críticas é você descobrir o contexto histórico, o contexto literário, o contexto sociológico, a influência, a recepção da Bíblia, mas veja que isso é algo muito seco, muito morto, né? Porque você não está ouvindo Deus falar, você está falando no lugar de Deus aí, se colocando no lugar dele. Ok? Sétimo lugar aí, deixa eu só dar uma olhada aqui no nosso slide, sétimo e penúltimo lugar. Exige-se um framework, uma estrutura para a interpretação teológica das Escrituras. E qual que é, então, a estrutura que nós interpretamos a Bíblia teologicamente? Em uma palavra, fé. Né? O grego pistis, o hebraico emunar, é confiança. Confiança em Deus.
Então, uma pessoa que não tem fé no Deus das Escrituras, nas Escrituras como palavra de Deus, na igreja como povo de Deus, né? Não no sentido salvífico, mas que não acredita que a igreja é o povo de Deus, não vai entender as Escrituras de forma apropriada. Ela perde o ponto central, que é Deus, ela perde o contexto do público-alvo, que é a igreja, ela perde o contexto canônico, ela não vai interpretar as Escrituras de forma correta. Então, é necessário uma fé, a fé salvadora no Deus triuno, no nosso Redentor, Mediador, Cristo Jesus, como Deus homem. Exige, então, essa fé nas doutrinas básicas da fé cristã, que vocês viram comigo na introdução à teologia, no nosso curso de bacharelado, né? Fé no Deus triuno, fé nas Escrituras com a palavra de Deus, fé que Cristo realmente se tornou o homem, de fato se tornou o homem, nasceu sem pecado, morreu em nosso lugar, para aplacar ele de Deus, para derrotar o diabo, o pecado e o mundo, ressuscitou corporalmente no terceiro dia, subiu aos céus, reina sobre tudo. A igreja é o seu povo, constituído de todos aqueles que creem em seu nome, que se arrependem dos seus pecados, que têm um coração transformado, e que, por fim, ele voltará para consumar aquilo que ele já começou a inaugurar e a fazer na cruz. Okay? Então, exige-se esse quadro. Okay? Tem um filósofo muito legal do século passado, um cientista chamado Michael Polanyi, que ele vai cunhar o termo estrutura fiduciária. É um termo muito bonito, muito difícil. Fiduciário é crença. Todo mundo tem uma estrutura de crença da qual vai interpretar todas as coisas. São os nossos óculos, a nossa cosmovisão. Então, essa estrutura fiduciária, então, da interpretação teológica é a crença, a fé e a confiança no Deus triuno que se revela nas Escrituras de forma redentora e culminante em Cristo Jesus, etc, etc. Vocês entenderam o ponto, ok? Então, desde sempre, desde que eu comecei a estudar um pouquinho teologia, eu tenho esse pressuposto comigo de que os liberais, eles não vão interpretar a Bíblia de forma correta, ok? E quanto mais eu leio os liberais, essa minha tese inicial parece que se comprova. Né? Muitos vão dizer, Rudolf Bultmann é o maior teólogo do Novo Testamento do século passado. Isso é, para mim, a maior besteira do mundo. Bultmann não sabia de nada, né? Ele tentou desmitologizar o Novo Testamento, falando que tudo que não é racional ali é mito, né? Tudo que você não consegue explicar para o homem moderno é algo existencial, né? Ele não soube interpretar uma linha do Novo Testamento. Né? Ainda que ele tenha alguns insights interessantes por causa da graça comum, o cara era um perdido da vida, né? Ainda que tivesse as melhores intenções do mundo, mas a gente sabe que o clichêzão, né? De boas intenções o inferno está cheio, né? Então, um liberal, uma pessoa que não crê na Bíblia, que não crê em Deus, ele não vai entender a Bíblia de forma apropriada, porque ele perdeu todos esses pontos norteadores e básicos da hermenêutica teológica, ok? E para concluir, pelo menos o nosso PDF aí, em último lugar, né? A interpretação teológica ela é para o todo da nossa vida. E aqui é um ponto mais crítico, né? E aqui eu quero dar uma contribuição minha, que eu tenho refletido por alguns anos sobre isso, ok? Se a hermenêutica teológica é uma crítica teológica, e Hebreus 4 fala que a Bíblia é uma espada de dois gumes, que divide o mais interior da nossa existência, quando nós aplicamos essa hermenêutica teológica, então, às Escrituras, e aí vocês sabem que crítica vem do grego crisis, que significa julgamento, então, nós estamos exercendo um julgamento sobre isso, mas quando a gente aplica isso para a Bíblia, né, quem está sendo julgado somos nós, ok? Então, a crítica teológica, quando aplicada à Bíblia, é um espelho, né? É como o Tiago fala, né? A Bíblia é um espelho, é algo que nos julga. E nós, por sermos habitados e guiados pelo Espírito, nós então somos abertos a esse julgamento e nós vamos nos moldando ao que está escrito. Isso é o processo de santificação que todo cristão tem, ok? Então, nós não estamos julgando a palavra de Deus. É isso que os críticos liberais fazem, eles vão julgar a palavra de Deus, mas é nós que estamos sendo julgados. Pelo menos esse é o modo que eu entendo a questão, ok? Mas é possível, então, nós pegarmos a hermenêutica teológica, as escrituras, e aplicarmos isso ao todo da Bíblia. Ou seja, quando a gente aplica a hermenêutica teológica a qualquer outra questão,
Aí sim nós estamos julgando aquela questão, aquela área, aquele momento, aquele episódio, aquele fato em nossas vidas ou na vida de qualquer outra pessoa. Mas a gente não faz esse julgamento a partir de nós mesmos ou com a nossa subjetividade como sendo o ponto nodal aí, como faz todo o ser humano. Okay? Porque fazer esse julgamento a partir de si mesmo é a própria tentação do Éden. Julgar entre o bem e o mal a partir do meu quadro referencial imanente e não a partir de Deus. Mas quando o cristão faz isso, ele faz com a hermenêutica teológica, ele faz com a Bíblia. Então ele vai julgar a partir das Escrituras. Ok? E existem obras hoje muito boas que aplicam a hermenêutica teológica na psicologia, na economia, na educação, na própria questão da literatura. Então, no meu canal Shinfin no YouTube, eu tento fazer com que nós venhamos a ver a literatura ficcional, né, desde Homero até os nossos dias, de forma teológica. O que é isso? É julgar a literatura de forma teológica. Então, aquilo que ela está em consonância com a Bíblia, glória a Deus por isso, graça comum, ela está enriquecendo de forma ilustrativa e analógica a nossa compreensão daquela verdade bíblica. E naquilo que ela mostra uma questão em dissonância com a Bíblia, então a gente julga, a gente fala, não, isso é uma mentira, isso é não é benéfico para a nossa vida, porque é um erro, é uma mentira, né? Então, a hermenêutica teológica se torna, então, os nossos óculos. E é, de fato, sabendo disso de forma explícita e clara ou não, é o óculos de todo cristão. Todo cristão decente, né, verdadeiro, então ele vai interpretar a Bíblia como Deus falando com ele, porque, de fato, Deus está falando com ele ali através daquelas palavras, daquela passagem, e então ele vai julgar a si mesmo e a todas as coisas a partir disso, ok? Então, quer você seja um advogado, um médico, um pedreiro, qualquer coisa que seja, um professor, e você é cristão, você inevitavelmente, inescapavelmente vai ter, então, essa hermenêutica teológica, essa interpretação teológica com você, ok? Eu creio que todas as pessoas do mundo têm uma hermenêutica teológica, porque se parte, então, ou de ídolos ou do Deus verdadeiro para se interpretar todas as coisas, mas isso é papo para uma outra hora, ok? Então, para resumir, para a gente encerrar, pessoal, a hermenêutica teológica, então, é usar todas as ferramentas adequadas e disponíveis para a interpretação bíblica, ok? Então, você vai pegar a crítica histórica, a crítica literária, a crítica sociológica, a crítica não sei o quê, vai pegar a questão linguística, o desenvolvimento linguístico moderno, tudo aquilo que a linguística, a filosofia da linguagem, a filosofia da história e a filosofia da religião vão contribuir, então, com a história, o texto e a teologia. Você vai pegar, então, toda a recepção e desenvolvimento doutrinário da Bíblia na história da igreja. Em outras palavras, você vai fazer a interpretação bíblica ouvindo a voz e em comunhão com todos os santos, vivos e mortos, ok? O que o Espírito Santo tem guiado a igreja para interpretar determinada passagem, a Bíblia como um todo, ok? E você vai, então, juntar isso numa coerência. Então, usa-se teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática, apologética, teologia filosófica, usa tudo que existe. Para quê? Para melhor ouvirmos a voz de Deus para a nossa edificação, a edificação e o serviço da igreja e para o bem do mundo, já pressupondo Deus. Então, Deus é o ponto de partida, é o começo e o fim, e é o ponto de chegada de qualquer interpretação cristã, teológica da Bíblia e de qualquer área do conhecimento. Amém? Então, para aqueles que não são nossos alunos, nós nos despedimos aqui. Mês que vem a gente volta com... eu vou trazer uma aula sobre o uso do Antigo Testamento no Novo e algumas dificuldades nessa área, ok? E para os nossos alunos, a gente vai abrir agora para perguntas e comentários. Eu vou só encerrar a nossa gravação aqui. Deus abençoe a todos que não vão continuar conosco. Considerem, então, fazer parte, então, do nosso corpo de alunos aqui maravilhosos do Seminário Jonathan Edwards.